Namastê, seja bem-vindo ao canal Resplandecer da Alma. Eu sou a Sofia, filha da Luciana Soares. Você tá vendo a Luciana Soares aqui? Não, porque eu vou fazer uma mágica para ela aparecer aqui para vocês. Oi? Oi, gente! A Sofia, minha filha, fez uma mágica hoje para vocês e eu apareci. Namastê! Bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Eu sou Luciana Soares. E eu sou a Sofia. Essa daqui é minha filha Sofia, coisa mais linda desse mundo, né? Ela quer me acompanhar nas gravações dos vídeos e eu acho isso muito importante, né? Porque tem que ter essa interação entre a família, né? E é como eu falei para ela agora há pouco, ela tem que prestar atenção no conteúdo do que a mamãe fala, do que a mamãe assiste, da onde a mamãe vai, frequenta, né, a igreja, tem que prestar atenção nas mensagens que são passadas, para que a gente possa ensiná-los a crescerem, né, com a fé, verdadeira fé em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, na espiritualidade, não é mesmo? Uma fé verdadeira, não uma fé imposta, né, às crianças. Então, educação vem de casa e a gente tem que educar, ensinar os nossos filhos também espiritualidade. Isso é uma responsabilidade nossa, não é? Como pais e como família. Tá bom, gente? E aí, como vocês estão? Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo. Fiquei esses dias bastante enrolada com algumas coisas aqui para fazer, né? Vocês sabem que eu sou terapeuta holística e agora eu tava elaborando como falar mais do meu trabalho. Vou começar a vir também a falar um pouquinho daquilo que eu faço, de como é o meu trabalho como terapeuta, tá? Gente, eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando do canal, se vocês estão conseguindo entender o meu conteúdo, o que é dito aqui, qual é o propósito desse canal. Nesses dias que eu fiquei ausente, eu tenho, assim, estudado, visto vários vídeos, né? Eu sempre falo aqui os vídeos das casas que eu costumo assistir, que é Casa Plataforma de Oração. Gente, eu tô um pouquinho rouca, com tosse, tá? Vocês não reparem, tá bom? Casa Plataforma de Oração, Cálice de Amor, que é um canal maravilhoso também, tá? Um canal novo e que tem me trazido grandes ensinamentos. Todos eles no mesmo, como que eu posso dizer? É o mesmo estilo de linguagem de vídeo, tá? Muito bacana. Cálice de Amor, Casa Plataforma de Oração, Espiritualidade na Prática, Espiritismo Raiz, do Eduardo Sabag e Templo Espiritual Maria Santíssima. Tá bom, gente? Vão assistir os vídeos desses canais, veja com qual você se identifica mais, para você poder aprender, né? Porque a espiritualidade é estudo, a gente tem que estudar para entender. Senão a gente fica sempre naquele ensinamento arcaico, errôneo de antigamente. Não é? As pessoas, antigamente, eu já falei aqui, vou falar novamente, antigamente quando eu não entendia de espiritualidade, eu tinha muito medo dos termos usados, né? Exu, Pombagira, a gente não sabe qual é a verdadeira, como que eu posso dizer? Qual que é a verdadeira identidade, né? Dos Exus, das Pombagiras, e quando você começa a entender isso e ver que desmistifica, não é? Todo aquele contexto que há em volta deles, você vê que na realidade eles são trabalhadores da luz que estão servindo a Deus e são aqueles que nos recebem, né? Quando a gente faz a passagem desse mundo para o mundo espiritual. Então é muito bom a gente ter conhecimento, né? Não é só conhecimento, a gente não pode só querer ler livros para aprender as coisas da vida terrena. A gente tem que entender mais da nossa vida espiritual. Por quê? Porque a nossa vida é verdadeira. Aqui é só uma passagem, né? Aqui são só alguns anos e
é muito importante que a gente entenda sobre espiritualidade, porque a espiritualidade é a nossa verdadeira vida para a eternidade, não é? Então eu gostaria muito que vocês me falassem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando do conteúdo, se estão entendendo o que eu falo, se querem que eu mude alguma coisa. Eu resolvi trazer aqui os acontecimentos que existiram na minha vida como forma de exemplo para vocês de como que a espiritualidade está presente na nossa vida. Eu passei muitas coisas, como todo mundo passa, não é só eu que passo, todo mundo passa dificuldades na vida. Momentos que às vezes a gente acredita que, né, não vai conseguir, a gente entra em depressão, a gente se sente sozinho e às vezes a gente acha que não vai ter solução. Por quê? Porque nós não temos a fé necessária, como Jesus dizia, homens de pouca fé, né? Porque se a gente tiver fé, que seja de o tamanho de um grãozinho de mostarda ou de um grãozinho de areia, a nossa fé ela vai mover montanhas. E realmente, como eu já falei aqui, foram vários momentos complicados na minha vida, mas eu tô aqui com os meus 40 anos, 48 anos, estou num momento de transição, bem complicado, porque agora tá tudo clareando na minha vida. Eu tô começando a entender tudo que aconteceu na minha vida, o motivo, né, pelo qual eu tive que passar por esses acontecimentos. Um deles é a criação desse canal, porque a espiritualidade, ela sempre me intuiu que eu tinha que fazer alguma coisa, falar, né? Para mim não é fácil estar aqui fazendo esses vídeos, não era, agora sim está sendo, a partir do momento que eu entendi qual o propósito do que eu vivi na minha vida. E quando eu gravei o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, agora já está sendo mais fácil vir aqui gravar. Mas a gente expor a vida da gente, a nossa intimidade para o mundo, não é fácil. Existem coisas que eu ainda quero falar, que eu não falei, que são muito importantes, são muitas coisas, né? São uma vida, são 48 anos, então são muitos acontecimentos. O que eu quero deixar aqui frisado é que em nenhum momento a espiritualidade ela me abandonou. Em todos os momentos a espiritualidade esteve comigo, esteve ali me ajudando, e eu sabia disso. Por mais difícil que fosse o momento que eu estava passando, quando eu quase perdi meu filho, quando eu perdi minha casa, quando eu perdi tudo que eu tinha, quando veio a primeira separação do meu falecido marido, foram tantas coisas, né? Depois eu perdi a casa novamente, nós perdemos a casa novamente. Então foram tantas coisas difíceis e estamos passando por momentos, né, que gostaríamos de não passar, mas eu sei que a espiritualidade ela está me acompanhando em cada um desses acontecimentos. Ah, mas então a gente veio no mundo para sofrer? Não, a gente não veio no mundo para sofrer, só que a espiritualidade permita que a gente sofra, que a gente sofra para quê? É uma forma de aprendizado. Muitas vezes a gente já tem na nossa vida, já está predestinado que a gente passe por certas situações. Outras, a espiritualidade não está prevista, porém a espiritualidade permite que a gente passe, porque vai ser importante aquele aprendizado, vai gerar um aprendizado para a gente naquele momento que vai ser importante, porque nós somos seres que estamos evoluindo, estamos em evolução, né? Nós não sabemos tudo, nós temos a oportunidade de estar encarnados aqui para evoluir, mas a gente erra. Quando a gente reencarna, como tem o fator esquecimento, nós esquecemos das nossas vidas anteriores, quem nós éramos e o que viemos fazer aqui. Por que a gente esquece? Para ver se a gente, como espírito, realmente aprendeu alguma coisa, vai evoluir. Porque se a gente souber de tudo, a gente talvez a gente não faça por vontade própria, mas por obrigação a evolução. E aí não vale, né, gente? Porque a pureza tá no coração, né? Se a gente vem pra Terra, se a gente reencarna sabendo, eu vou ter que fazer isso, você vem
Você pode reencarnar com aquilo assim, como se fosse uma obrigação. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, existe o fator esquecimento na reencarnação para que a gente reencarne sem lembrar o que tinha que fazer. E aí, né, como o nosso coração, ele é o nosso espelho, através das nossas atitudes, né? Então, será que a gente está querendo evoluir mesmo? Isso a gente vai provar através das nossas atitudes perante as dificuldades que nós vamos passar aqui nesse planeta, na nossa encarnação. Então, assim, espiritualidade, eu entendo que ela nunca me abandonou, ela sempre me ajudou muito em todos os momentos. Se não fosse pela espiritualidade, se não fosse pelas pessoas que me ajudaram, que me ajudam nos momentos mais difíceis, eu acredito que eu nem estaria mais aqui, porque foram momentos muito difíceis para a gente entrar em depressão e cometer um ato, né, contra a própria vida. Se você não está bem emocionalmente, então você acaba cometendo isso. Antigamente eu falava assim, é falta de Deus. Fulano se matou, é falta de Deus. Ciclano se matou, é falta de Deus. Sim, é falta de Deus, mas não é essa a causa. Não é essa a causa. Sabe? O que acontece? Você não está com o seu emocional, né? Você não está com o seu emocional em perfeito estado. Você está com o seu emocional abalado. Não é? Realmente, a fé é muito importante nessas horas, senão você entra numa depressão muito grande, né? A falta de fé é você não acreditar. Quando você não acredita em nada, você não acredita em você. Você não acredita que você possa fazer aquilo, sair daquele estado, mudar as coisas, fazer diferente, e você acredita que não há solução, porque você não acredita em Deus. Como nós somos centelhas divinas, somos filhos de Deus, não acreditamos em nós. Então, qual é a melhor saída? Segundo as pessoas que fazem isso, né? Eu acredito que elas pensem assim: eu não vou conseguir resolver, para mim não tá bom assim, eu não tô vendo sentido na minha vida, eu não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito nisso, não acredito naquilo, e principalmente não acredito em mim, não acredito que o responsável pela minha vida e pelo que acontece na minha vida sou eu, porque nós somos responsáveis, né? A gente costuma delegar a responsabilidade da nossa vida e do que acontece na nossa vida para os outros. Mas isso aconteceu na minha vida porque o fulano fez isso, porque o ciclano falou isso, porque o beltrano fez aquilo. Realmente, gente, vai existir pessoas que vão passar na nossa vida para trazer o quê? Complicações. Para que a gente tenha atitudes que beneficiem a eles e que nos prejudiquem. Mas aí que está, onde está a nossa fé em nós mesmos? Nós não acreditamos em nós? Então, nós vamos ter atitudes que beneficiam os outros e prejudicam a nós mesmos. E isso em tudo, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, né, na nossa vida social. Eu passei muito por isso na minha vida, né? Eu sempre senti muito a falta do apoio, sempre tive amigos, família, mas eu sempre me senti muito sozinha, né? Porque existem coisas que a gente passa na vida que às vezes a gente não comenta com ninguém. Todo mundo tem o seu segredo, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem alguma coisa que te marcou muito que você não fala pra ninguém. Então você se sente sozinha, não é? Ou acontece alguma coisa que as pessoas, vamos dizer assim, porque a gente tem que ter o seguinte na nossa mente: nós temos que ouvir os conselhos dos mais velhos, temos. Porém, nós não temos que seguir aquilo, fazer aquilo que os outros nos aconselham a fazer, certo? Temos que fazer aquilo que nós queremos. Portanto, ao livre-arbítrio. E, devido ao livre-arbítrio, nós temos a nossa responsabilidade. Fomos nós que escolhemos. Então, vamos supor. Vou dar o exemplo aqui do que aconteceu comigo, que foi quando a minha casa, meu marido na época quis vender a casa. Fazia 6 meses que a gente estava morando na casa. Meus pais falaram o quê? Não vende, não vende. E aí eu fiquei naquela dúvida. Eu não queria vender, meus pais me aconselhavam a não vender.
mas o meu marido queria vender. O que eu fiz? Eu mesmo não querendo vender, tendo, né, ouvido o conselho dos meus pais para não vender, eu optei por fazer o que? Vender. Fazer o que o meu marido queria, fazer o gosto dele, porque eu tinha o pensamento de que... Ai, gente, desculpa, me deu uma tosse aqui, eu parei um pouquinho o vídeo. Qual era o meu pensamento? Eu casei pro resto da vida, então eu vou fazer tudo para agradar o meu marido. E aí, aquele negócio, a mulher sábia edifica o seu lar. Eu não fiz isso, eu não fui sábia. Eu tive a minha decisão que gerou que uma consequência e no final das contas eu fiquei sem nada. Não só eu, né? Meu filho, eu, meu marido. Então, gerou muita dificuldade, né, na minha vida, mas foi por quê? Por uma decisão errada minha. E aí, o que aconteceu? Devido a essa decisão errada, que gerou todo aquele problema na minha vida, eu, por muitos anos, até pouco tempo atrás, eu ouvi muita coisa, né? Eu fui criticada, fui julgada, apontada, humilhada, desmerecida. Lógico que teve a consequência ruim, mas ninguém tem o direito de nos apontar o dedo, né? E nos falar, olha, tá vendo? Mas ela mereceu, fulano mereceu, porque ele fez isso, ele não tinha a casa dele, ela não tinha a casa dele, por que vendeu? Tudo bem, gente, as pessoas, elas gostam do quê? Elas veem você em dificuldades, muitas pessoas ainda gostam de ir lá e te humilhar, né? Ainda querer fazer com que você se sinta pior, porque foi a sua decisão, né? Mas a gente tem que ter o entendimento que tudo que a gente escolhe fazer na vida, todas as nossas decisões, vão gerar uma reação, vão gerar um acontecimento e a gente tem que ser responsável por aquilo, né? Então, gente, quando a pessoa, ela não tem confiança em si mesma, ela não acredita em nada, ela não tem uma confiança nela mesma, é muito fácil ela entrar em depressão. Hoje eu consigo entender isso, né? Eu consigo entender isso dessa forma. A pessoa, ela entra em depressão porque ela não sabe trabalhar a emoção, né? Nós crescemos muitas vezes e às vezes nós entendemos que a culpa é dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, que fizeram parte da nossa infância, que não nos deram o suporte necessário para que nós crescêssemos adultos confiantes em si mesmos, né? Com autoestima e amor próprio. Realmente isso acontece sim, né? Principalmente com os pais de antigamente, né? A criação deles era muito diferente. E eu, por muito tempo, eu acreditava que, mas a minha mãe agiu assim, meu pai agiu assim, mas como que a gente tem que analisar a importância dos nossos pais na nossa vida? Os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles receberam. Eles não têm culpa, gente. Enquanto a gente é criança, a gente vai alimentar esse sentimento de achar que os nossos pais, eles são, né, culpados por a gente passar por certas coisas, porque não nos deram o carinho que nós queríamos ter, a atenção, o amor. Mas o que eles receberam dos nossos avós? Qual é o entendimento que eles têm disso? A maioria dos pais trabalhavam na lavoura, na roça, tinham serviços muito difíceis, era o dia inteiro trabalhando, chegavam em casa, eles não iam ter tempo de ficar ali, infelizmente, dando a atenção e o carinho que os filhos precisavam, né? Dando aquele amor que os filhos precisavam, eles não receberam isso, não foi assim que eles foram criados, não é? Minha mãe conta da época que ela era criança, como era difícil. 4 horas da manhã todo mundo levantava e ia fazer o quê? 4 horas da manhã, uma das meninas levantava, mais cedo, toda semana elas revezavam, todo dia, uma coisa assim, e iam fazer o almoço para eles levar para a roça. 6 horas da manhã todo mundo levantava, fazia marmita e ia a família inteira para a roça. Gente, com 3, 4 anos de idade, eles já estavam na roça. Então, a vida deles foi essa. Foi muito mais... A gente tem uma vida difícil, eles é que tiveram vidas difíceis. Nós não.
Nós temos uma facilidade muito grande hoje em dia, inclusive de entender sobre isso, de entender sobre espiritualidade, de entender sobre educação, de entender sobre a nossa ancestralidade. E aí a gente tem que ter um discernimento para julgar os nossos pais. Eles não são culpados. Lógico que existem os pais narcisistas, né? Esses eles prejudicam sim a vida dos filhos. Prejudicam e muito, né? Mas aí é um assunto para um outro vídeo que eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas existem, tá? Não vamos só romantizar também. Pai e mãe, a gente não pode romantizar isso, não é? Existem famílias que se machucam e fazem com que o outro sofra por puro prazer. Mas aí, vamos voltar no contexto que eu estava falando. Então, gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. Que o meu canal é para passar essa mensagem para vocês. De como que a espiritualidade trabalha na nossa vida, em todos os momentos, está tudo ligado, né? Como eu sempre falo aqui. E eu gostaria de saber se vocês estão entendendo. Porque às vezes eu não sei se o que eu estou falando está sendo bem recebido por vocês. Está sendo entendido por vocês. E eu gostaria muito que vocês me falassem, tá? Porque a gente pode estar pensando em mudar não o conteúdo, porque o meu conteúdo vai ser sempre esse, né? Meu conteúdo vai ser espiritualidade, nós vamos falar sobre terapias também. Eu quero fazer o estudo das cartas de Cristo com vocês e tudo aquilo que eu vou aprendendo eu quero falar um pouquinho com vocês aqui nos vídeos, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Eu vou voltar já com outros vídeos para vocês. E aí eu quero trabalhar o quê? Falar um pouquinho mais das emoções, né? Como que as nossas emoções, elas interferem na nossa vida, no sucesso ou no fracasso que nós temos na vida, tá bom? Isso daí não parece, mas é sim muito importante. As emoções, elas têm um papel muito grande na nossa vida e através dela nós podemos ter, através das emoções e dos conhecimentos espirituais, nós podemos ter uma vida de muito sucesso ou, infelizmente, de muito fracasso, né? Então, eu quero voltar no próximo vídeo falando mais sobre esse tema, tá bom? E eu fico aguardando vocês, tá, gente? Queria muito agradecer você que ficou comigo aqui até agora, ouvindo aí esses 25 minutos de vídeo. Se você é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu peço que você volte lá, vai assistindo os vídeos anteriores para entender um pouquinho mais do conteúdo do canal, tá bom? E é isso. Eu fico muito feliz que você tá aqui com a gente, tá? Tá aqui comigo e fico aguardando vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e namastê.